Boa tarde! Olha que animação! Eu sou a Gabi Gonçalo e eu vim aqui trazer algumas verdades. Aquelas que é difícil de achar no Google. Mas antes de começar, deixa eu fazer minha autodescrição aqui. Sou mulher de 1,74 de altura, cabelo alto, loira, cabelo médio, já comprido. Estou vestindo uma saia preta comprida, um tênis branco e uma camiseta escrito o futuro, risca o futuro, o presente é a experiência que conecta. Vamos lá, gente. Esse tema aqui, hein? O que é? Qual que é a diferença? Alguém já ouviu falar de Social Selling 4.0? É novo? Veio pela curiosidade? Não. Eu vim falar sobre a diferença entre um e outro. E é uma palestra diferente, tá? Eu já dei muita palestra sobre Social Selling, foi por causa do livro. Eu escrevi com autoria com o Marx. Mas eu pensei, como que eu vou trazer algo que vocês vão poder carregar para o resto da vida? Eu poderia vir aqui falar de rede social, mostrar ferramenta, coisas legais que dá para fazer, mas tem no Google, né? Então eu preferi fazer um modelo diferente de coisas que foram experimentadas, tá? De coisas que foram feitas por mim, por clientes, por outras agências e que realmente deu certo. Quem sou eu? Aqui vamos humanizar um pouquinho, né? Tem um pouquinho sobre mim, acho que o meu trabalho vocês conhecem, está escrito lá no app também. Isso aqui também não está no Google. Tutora do Oz do Ed, 2 vira-latas fedidos. Filha da Mari e do Gonçalo. Amo jazz, filosofia da minha vida é yoga. Gosto de agir. Amo viajar, é minha vida, e isso faz parte. E desculpa, já estou me desculpando se eu falo algum palavrão. Às vezes sai. Vamos lá. 4 passos do que a gente vai ter aqui hoje. A gente tem 40 minutos. Então vão ser essas 4 etapas que a gente vai falar, beleza? 1. As principais diferenças. Vamos entender o que é Social Selling e Social Selling 4.0. O que tem de diferente? Como que eu aplico isso na prática? Também vou trazer um pouquinho de prática, porque também não dá para sair daqui sem entender como que isso pode ser aplicado no nosso trabalho, enfim. Vou trazer algumas dicas. Essas dicas são, que eu falei no comecinho agora. Como eu consegui fazer muito teste, como eu consegui, junto com outras empresas e agências, ver o que dá resultado ou não, e aí eu trago essas dicas para vocês. E junto com essas dicas vem alguns exemplos práticos, até de conteúdo 4.0, como vocês podem usar isso para fazer um social selling bem legal para dar resultado. E quem ficar até o final tem uma surpresinha. Tem vez tem gente que não tem almoçado, eu não almocei ainda, então eu vou fazendo essa jogadinha aí com vocês, para vocês ficarem até o final. E vai ter surpresa para quem está aqui na palestra. Pergunta. Quem é que é da área de vendas? A área de marketing deveria gerar mais leads quentes para vendas. Quem já... Gente, vamos falar a verdade, eu falei no começo. Você já falou isso alguma vez ou pensou? Já. Marketing. Se você não ouviu alguém de vendas falar, estão falando pelas costas, porque fala. Isso eu sei, porque eu sempre trabalhei na área de marketing. Mas tem o outro lado da moeda, que é de marketing. Meio a meio dá para dizer que está aqui, né? A área de vendas quer tudo na mão. Eu acho que deveria ir mais atrás dos leads. Já falaram que a gente está rindo, né? Já falou. Gente, isso é o dia a dia, acontece, infelizmente. Eu já vi várias palestras aqui no RD e muito está se falando sobre essa união dessas duas áreas. E eu não tenho como deixar de falar, porque se a gente for falar de Social Selling 4.0, isso é premissa. Não existe Social Selling 4.0 sem a união das duas áreas. E essa aqui é uma frase que eu criei e que é porque é real, porque acontece no dia a dia, está todo mundo passando pela mesma coisa, está todo mundo no mesmo barco. Vendas não consegue chamar atenção, não consegue captar o lead que tem ali no LinkedIn, nas redes sociais. Marketing está se matando, se descabelando para conseguir atenção, porque é muita informação, é uma área complicada, é desafiador. Então, no fim, vamos pensar assim, está todo mundo no mesmo barco. Essa é a primeira reflexão que eu quero que a gente faça. E Social Selling 4.0 é um esporte de equipe, não se joga sozinho, gente, não se joga sozinho. Ah, muito bonito, na teoria, né? E a prática, como é que é? Eu sei que na prática não é tão simples, mas a gente pode começar pela teoria para conseguir começar a aplicar na prática. Primeiro, eu vou começar a olhar o funil de uma forma diferente. Se você tem uma estratégia de social selling,
eu estou fazendo um pulo aqui, né? A gente teve muitos anos entre 1.0 e 4.0, tá? A gente está falando de smart. Muita gente já deve ter ouvido falar. Sales, venda, mais smart. Também vocês vão ver em lugares, em outras empresas, que não existe mais área de marketing ou vendas. Área de growth, sei lá, dá outro nome. Se alguém souber, ele pode falar e gritar. Mas é isso que está acontecendo, essa que é a tendência. Já é assim? Vai virar assim, ano que vem vai ser... Não, é um processo, é lento, mas quem conseguir aplicar o mais perto possível disso, vai estar na frente dos demais, vai estar na frente dos concorrentes. Esse é o primeiro, assim, grande pulo do gato que eu quero que vocês pensem sobre o social selling. E aí eu vou falar um pouquinho dessa diferença, um pouquinho mais sobre essa diferença. E para isso, eu trouxe aqui 2 conceitos que eu peguei. O primeiro, achei na internet, tem vários outros. O que é social selling? O vendedor que usa a rede social para engajar, etc, etc. O que tem de diferente entre o segundo, né? Uma estratégia que consiste em identificar, mirar e atingir potenciais clientes por meio dos canais de redes sociais. O que tem de diferente aí? Ninguém vai arriscar. É que está falando de vendas aí, né? O vendedor é o responsável. Então, isso trazendo o que eu acabei de falar, para a gente sair daqui pensando nisso. Não é só do vendedor, não é só do marketing. É uma estratégia da empresa. Mas eu sei que na prática é difícil, porque às vezes a área de marketing, para trabalhar junto com o vendedor, ela tem que tirar a atenção de outra coisa. E aí, às vezes ela é cobrada pelas duas coisas. Então, o líder, se vocês tiverem líderes aqui, tem que estar alinhado com a equipe e entender. Eu sei que se a gente estiver colado com vendas, a gente vai ter mais resultado. Logo, vamos tirar o pé um pouquinho disso aqui. Porque também não dá para fazer tudo. Então, na prática, eu já pensei isso. Eu ficava naquela coisa, mas eu tenho que fazer isso aqui, mas eu também tenho que cuidar com fazer estratégia junto com vendas. Então, tem aí uma dificuldade, mas que a gente está conseguindo superar a cada momento e cada vez mais tem líderes que entendem a importância disso. Tanto que eu falei, tem até áreas já de growth, áreas de marketing, áreas que trabalham completamente juntas. Beleza, e o 4.0? Aí uma breve história no tempo, eu também vou fazer um pulo do 1.0 para o 4.0 só para a gente lembrar disso. Porque eu creio que vocês já tenham visto algo nesse sentido, mas é importante entender esse momento que a gente está vivendo agora e como era antes. Eu gosto dessa frase do Henry Ford, que ele é muito querido, muito esperto, assim, muito fácil, né, a vida que ele tinha ali. Não vou dizer que não tirar o mérito dele, obviamente, foi muito bom. Mas ele dizia assim, você vai comprar o produto que eu tenho e acabou. E todas as falas, todas as campanhas, todas as propagandas que aconteciam naquela época eram voltadas no quê? No produto. Produto. Vou repetir. E hoje em dia é o quê? O que as pessoas querem? Elas não querem... A gente fala as pessoas, vou falar da gente. Quem aqui recebe um monte de mensagem no LinkedIn que não aguenta? Todo mundo. Exato. Que não responde. No fim, a gente às vezes fica com dó, porque alguém que precisa, alguém que está lá querendo vender, alguém que está se esforçando, mas que não sabe como fazer. Né? O Danilo está aqui para ensinar também. Olha só. Essa era que a gente vive é uma era que a gente está muito carente. A gente quer atenção. Eu falo por mim, não sei vocês, mas eu admito. Eu adoro ser paparicada. Eu adoro receber coisas personalizadas. Gente, que coisa mais tola que essa ação da Coca-Cola. Todo mundo louco, eu quero a Coca com meu nome. E aí? Acabou, passou a febre. Mas é que funciona. Então, as coisas que têm relação com você, que você se identifica, que te faz olho brilhar, que você vê que foi feito especialmente para você, que não fala de produto, é aquilo que faz a gente pensar em 4.0. Tá, mas espera aí. Social selling, no nome tem selling, que é venda, vender pelas redes sociais. Aí você tá falando pra mim que eu não vou vender pela rede social, que eu não vou falar do meu produto? Opa, tela azul, é que fala? Tela azul. Como assim? Vamos conversar um pouquinho mais. Eu vou trazer outras questões, a gente volta aqui nesse assunto. Como que eu vou vender sem vender? Essa é a pergunta que eu não quero falar. Para isso eu vou trazer um quadro agora, que é bem importante, que ele traz um resumo das etapas para aplicar uma estratégia social selling 4.0.
Se não fizer todas as etapas, vai faltar alguma coisa no caminho e o resultado não vai vir. Primeiro, definir os objetivos, óbvio, porém pouca gente faz. Eu sei. Isso é real, é verdade. Define um ICP, que é o Ideal Customer Profile, que é o cliente ideal. Gabi, eu não sei qual é o meu cliente ideal. Se você não tiver um cliente ideal, você não vai fazer social selling. Ponto. Como eu defino o cliente ideal? Duas formas. Une as duas ou uma ou outra. Vou falar. Por exemplo, olha para dentro de casa da tua empresa e vê qual o cliente que eu queria ter vários desses multiplicar. É esse. Nossa, que simples. Você vai ter que fazer uma análise, às vezes não é tão fácil de perceber isso. Beleza. Eu não tenho tanto histórico, eu não tenho tanto cliente para fazer essa análise dentro de casa. Olha para fora. Qual o segmento que está bombando, que pode comprar de você? Qual é o cargo da pessoa que vai ter mais chance de converter em venda para você? E aí você começa a entender e desenhar esse ICP. ICP ainda não é persona, tá? ICP é o perfil da pessoa que você vai contactar. Qual o segmento dela, o tamanho da empresa, quanto que ela fatura, entre outros detalhes. Depois vocês podem se aprofundar nisso em muitos lugares sobre como criar um ICP. Aí você vai para o estudo de persona, depois um planejamento editorial. Gente, social selling tem planejamento de conteúdo, sabia? Não tem como fazer social selling sem conteúdo. Segunda etapa, produção de conteúdo começa com vamos começar a postar. Vamos começar a postar. Seja, quem é B2B e vende empresa para empresa aqui? A maioria, né? Então vou usar mais esses exemplos, tá? Geralmente B2B são vendas complexas, um alto valor agregado, então vale a pena colocar um SDR, né, que é ou um pré-vendedor, como você quiser chamar, ou um vendedor, para ter um perfil ativo nas redes sociais. E depois eu vou mostrar o porquê. Esse vendedor vai divulgar os conteúdos e a própria empresa também pode ter outros conteúdos sendo divulgados ao mesmo tempo. Para fechar esse processo, ainda não fechou, mas para continuar o processo, a gente vai para a parte de interação. Não basta publicar e não separar um tempo do dia, todo dia, para comentar, para curtir, para engajar, para interagir, para mostrar que você está ali. Não estou falando de produto ainda, tá? Por último, eu gosto dessa visão de promoção, porque às vezes você faz um conteúdo, ou um vendedor divulga um conteúdo, mas você não aproveita isso para divulgar em outros lugares, para disseminar. Botar num grupo, por exemplo, do LinkedIn, daquele tema que você trabalha. Olha quanta gente vai estar lá e vai te ver. Então, às vezes, você tem um perfil que você quer atingir, mas também você pode divulgar em outras plataformas e aproveitar melhor o que foi feito. Então, use outros canais de apoio para divulgar o plano editorial que você está fazendo e está promovendo. Fechou, que lindo, né, gente? Olha, só isso. Parece fácil, né? Assim, até que é. Mas tem algumas coisas que eu fui pegando no caminho, que eu fui testando também, junto com as empresas que eu atuei, e com a Mega também, a gente está atuando bastante agora com Social Selling, ABM, enfim, que fizeram muita diferença. E é isso que eu quero trazer para vocês. Porque se vocês buscarem qualquer passo a passo Social Selling, vocês vão achar fácil na internet. Eu pensei, o que eu posso trazer de diferente para essa galera aqui, tá? Então são essas 8 dicas de ouro que fazem toda a diferença nas estratégias que eu aplico junto com as agências e empresas. Primeira, escolha as keywords certas. Tenha um mindset de SEO. SEO? Como assim? Social Selling é SEO? Sim. Vocês já devem ter visto que próprios artigos do LinkedIn já ranqueiam. E até esqueci o nome agora da palestra que eu assisti. Acho que foi da Rosângela. Ela falou que a próxima novidade é outras redes sociais começarem a ranquear também no Google. Então já começa a pensar com o mindset SEO, já vai se preparando para isso, porque dá mais retorno. Isso, aqui é um exemplo real que aconteceu com o Marcos, que escreveu o livro comigo. Ele falou assim, vamos testar mais, vamos colocar social selling aqui, social selling ali, vamos usar mais esse termo. E aí o que aconteceu? A Fernanda, que é da Natura, baita cliente, veio até ele sem ele fazer absolutamente nada. Ele não tinha ela nem conectada no LinkedIn. Isso gerou vários frutos para ele, com o negócio. Por SEO.
não é o mesmo SEO do Google. A gente está falando aqui de trabalhar palavras-chave no perfil, de várias maneiras. Tem alguns exemplos aqui. Mas também dá para ir mais além. Aí é uma outra palestra. Mas já deixo aqui a dica. Dá para trabalhar também com conteúdo e fazer aqui meio que uma estratégia casada. Você tem o seu social selling rodando ali e você dá uma impulsionada e atrai mais gente sem querer querendo. Por favor, não ignore a persona. Eu sei que é chato pra caramba, que dá o maior trabalho. Eu sempre falo que o que dá mais trabalho é o que dá mais resultado. Geralmente. Mas tende a ser isso. A gente ignora a persona. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que ela tá aqui. A minha persona tá no LinkedIn, com certeza ela quer. Acabei de ver o perfil dela. Eu vou fazer ação de social selling no LinkedIn pra ela. Às vezes o perfil tá lá, mas ela não tá ativa. Às vezes ela entra a cada 3 meses no LinkedIn. E aí você perdeu um baita tempo. Pra nada. Porque você não foi confirmar se a persona realmente está ativa na rede social que você quer. O que ela gosta de ler. E aqui tem umas dicas. Tudo que você tem que saber, se puder saber da qual persona você tem que descobrir. São dados. É 100% real? Aí a gente entra numa discussão de neurociência, né, neuromarketing. Nem sempre o que a pessoa fala é o que ela quer, etc. Mas a gente tem que ter um ponto de partida. Então pegue aquilo, cruze com a opinião de vendas, cruze com a opinião de marketing, cruze com a opinião de outra pessoa e veja o que condiz, o que você pode usar para você, que faz mais sentido. 3. Integre sua estratégia de conteúdo com a estratégia de inbound marketing. Como que faz isso, Gabi? Pelo amor de Deus. Social selling por inbound marketing? Sim. Vamos ganhar escala no marketing que a gente trabalha. Vamos ganhar escala com a área de vendas. Então, faça tudo pensando nas conexões que você pode fazer. Por exemplo, inbound, eu não botei o funil aqui, mas isso é uma representação diferentezinha no funil. Onde você tem a primeira etapa, que é a necessidade, a segunda etapa da jornada, que a pessoa está descobrindo que ela tem um problema a resolver, a terceira, que ela começa a considerar uma solução para o problema dela, que por último, realmente, ela está querendo comprar algum produto. As pessoas, em geral, elas estão nas outras etapas, e não na do produto. Então, conteúdo, aí voltando àquele primeiro ponto no início da palestra. Você vai fazer conteúdo de produto? Vai. Claro, você tem que vender. Mas eu colocaria pelo menos aí no máximo uns 10% do que você fizer em social selling vai ser sobre o seu produto. Ou não, eu não vim aqui para ouvir isso. Porque eu sei que a maioria não faz. A maioria sai fazendo publicação sobre o produto, sobre case de sucesso, sai vendo um monte de e-mail, ligação, falando, veja bem, tem uma solução muito boa para você. E é isso que faz a pessoa ir embora. Porque 3%, não quero falar errado, agora eu não lembro a fonte, depois posso pesquisar, apenas 3% está pensando em comprar algo de você. Então, a cada 6 mensagens, talvez, alguns ali vão querer falar com você. E os outros você jogou no lixo porque você encheu o saco deles na hora errada. Então, produza conteúdo que vá mudar a vida dessa pessoa. E ela vai preencher, vai baixar, vai agradecer. Dependendo do interesse dela, você vai vendo as próximas ações até chegar realmente numa conversa de venda. Gabi, isso parece muito demorado, eu preciso vender hoje. Tá bom. Então vai, tenta vender, vê o que vai converter mais. Faz esse experimento então, depois me fala como que foi. A gente já fez muito. E a gente viu que vale muito mais a pena eu começar devagar, fazendo contato, me aproximando, mostrando valor, do que eu chegar chegando, os dois pés na porta, como dizem, para querer empurrar um produto ou uma solução para a pessoa. Às vezes dá sorte, mas é um trabalho cansativo de vendedor, né, gente? Eu sei. Por isso que a gente quer mudar. Mas eu sei que é difícil também, porque a gente está acostumado, desde a era industrial, a falar sobre produto. E a gente quer continuar falando de produto. E não dá certo. Ou se dá, é muito pouco. Mas vamos lá, 4 pontos. Integre a sua estratégia de social selling 4.0 com a sua estratégia de ABM, Account Based Marketing. Quem não sabe, depois dá um Google. Mas basicamente, resumindo, você vai trabalhar com grandes contas, você escolhe as contas que você quer atuar, as pessoas com quem você quer falar e você cerca ela com várias ações. Esse é um exemplo de play, muito resumidamente, tá? Se quiserem pegar a ideia aí, é uma base que a gente fez já, aplicou para um cliente. E começou a dar muito mais retorno, tá?
Quando você integra as ações de social selling com as ações de ABM, tem muito mais resultado, porque você está trabalhando com muito mais canais. Social selling é só, teoricamente, rede social. Então, se você seguir a cartilha do social selling antigo, você vai estar engessado no modelo e aí você não vai conseguir atingir o resultado que você quer, porque social selling é rede social. E se você integrasse a estratégia social selling com outras ações? O que isso pode dar? Foi aí que eu comecei a testar e eu vi que dá muito mais retorno. Incluo um plano de conteúdos integrado com os SDRs vendedores. Então, assim, os teus SDRs, os teus vendedores, trabalhem o perfil deles. A maioria das palestras que eu dei no passado, o Danilo que está aqui, os seus hackers viu algumas, né? Era muito voltado para perfil, vamos arrumar o perfil do LinkedIn. Mas a gente está agora já, antes quando eu falava disso, ninguém falava. Eu não vou mais ficar trazendo aqui palestra para ficar explicando como atualizar o perfil do LinkedIn. Tem muito conteúdo bom na internet. Mas isso aqui ninguém fala. Esses pontos que eu estou trazendo ainda são pouco falados. Então, eu sempre vou trazer algo que vocês não vão ter acesso. Fácil. Tá? Então, tenha o perfil, trabalhe o perfil das suas pessoas, né? Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar de Employee Advocacy. De trabalhar a parte da advogada da marca em relação às pessoas que fazem parte da empresa. Então, por quê? Olha só. Um perfil de uma pessoa, o conteúdo de uma pessoa, ele tem 16 vezes mais chance de ser visto, de ser acreditado, de ser confiado do que uma marca. Vamos deixar de fazer para a marca? Não. A gente só vai humanizar mais a marca e trazer o perfil dos vendedores para trabalhar junto, alinhados, com o mesmo tom de voz, etc, etc. Mas tem muito mais retorno, gente. Então, se você tem, principalmente para quem tem um trabalho B2B, e tem vendas complexas, tickets altíssimos, faz muito sentido trabalhar o perfil dessas pessoas. É desafiador, mas é muito possível, é muito acessível. Personalize, personalize, personalize. 3 vezes para a gente sair daqui pensando nisso. Os maiores erros estratégicos que eu já peguei para resolver eram porque não eram conteúdos personalizados. Um exemplo. Esse é de fundo de funil já, tá? É uma mensagem da Larissa. Sigam a Lari, a gente está trabalhando aos pouquinhos o perfil dela nas redes também, a nossa SDR. E a gente deu umas dicas para ela de como descobrir coisas da empresa para fazer uma mensagem que, mesmo que fosse de fundo de funil, que a pessoa já tivesse demonstrado interesse e tudo mais, interagindo com a marca, que ela fizesse uma mensagem que mostrasse que ela se preocupou, ela humanizou o processo. E aí, como que a gente fez isso? Como descobrir que aquela farmácia, e eu tirei o nome aqui, mas ela estava com chance, ela estava em expansão na época. Cara, primeiro, a gente foi no Google Ads. Isso foi uma ideia do Beto, da Beto, tá ali tirando fotinho. E ele falou, vamos colocar ali expansão mais a região que a gente quer, essas empresas de expansão. E a gente foi acompanhando os Google Ads com notícias de mercado, até que chegou uma notícia e falou, cara, a gente precisa prospectar essa empresa. E aí a gente falou, olha, eu vi que a sua empresa está em expansão. Ele falou, cara, ele parou para ver sobre o meu negócio. Só não é mais uma mensagem automática, chatinha, batendo na minha porta. Eles sabem o meu potencial. Então, foi um retorno muito rápido que a gente teve com essa mensagem. E eu vou te dizer, a gente ainda tem como melhorar isso aqui. Sempre vai ter. Então, faça com o que você tem, vai melhorando, vai ajustando, vai dar certo. Também tem outra dica aqui, se você quer descobrir como fazer uma mensagem personalizada, né? Além de olhar no perfil da pessoa, além de olhar no perfil da empresa para tirar informações, você também pode usar o LinkedIn Sales, ver se está tendo grandes contratações, para ver se a empresa está em expansão também. Tem várias formas de você obter informação, os dados estão aí. Só tem que ser um pouquinho criativo e testar. Mas faça a mensagem personalizada. Eu trouxe um e-mail, que fez parte de uma estratégia de ABM. Eu vou mostrar para vocês os quatro pontos importantíssimos desse e-mail. Ele está todo rabiscado, porque é difícil, porque ele não quer pegar coisas de cliente, né? Esse aí eu tive que pegar, senão não ia conseguir trazer um exemplo para vocês. Primeiro ponto. O primeiro parágrafo, você já tem que gerar uma identificação. Seja específico. Copywriting. Aqui é quase uma aula, né, de copywriting. O que tem que ter um conteúdo? Tem que ser específico. Então, eu trouxe falando da área de negócio que ele trabalhava. Depois, eu peguei, estudei o segmento dele e vi qual que era a maior dor daquele momento.
Cuidado para não pegar dores genéricas, fica muito genérico. Peguei a dor do momento e falei, olha, está acontecendo isso aqui, a legislação está muito rígida para vocês, blá blá blá. Depois eu incluí uma promessa concreta. O que é uma promessa concreta? Eu não posso falar, é muito comum você ver mensagem assim, né? Eu vou te... Nossa, o meu serviço vai te dar muito retorno. Que retorno? Nossa, a gente tem muitos cases maravilhosos que a gente construiu. Você pode me mandar? Não, eu vou falar com você. Então, assim, tem algum material que a pessoa vai querer receber e ela vai te responder nem que seja para receber o material, mesmo que ela ainda não queira comprar. Então, a gente fez a promessa do case do segmento. De novo, especificidade. Se você pensa na empresa de vocês, eu tenho uma empresa do segmento X e eu descubro que existe meu concorrente tem um case de sucesso de vendas do mesmo segmento que eu quero ver esse case. Então a gente cria uma promessa concreta que vai criar curiosidade. E por último, que é o mais difícil, que é mais raro conseguir. Esse cliente ainda bem a gente conseguia provar de valor mesmo. E esse milhões não é um chute, é porque o mercado ele realmente economiza mais de milhões pelo tipo de negócio que ele tinha. A gente tem como provar que economizaria milhões mesmo, tá? Então não é brincadeira, porque eu sei que às vezes até fica meio... a gente discutiu, né? Vamos colocar que economiza milhões e tu acha que é mentira. Mas para esse mercado era comum economizar um valor exorbitante, tá? Também não dá para mentir. Então, quando você tem uma prova de valor, fica mais confiável que você está escrevendo para essa pessoa. Tá? A chance de retorno é alta. E-mails personalizados aumentam as taxas de clique em 14%. Ah, Gabi, eu não vou fazer 1 a 1, porque eu não tenho uma estratégia de ABM. Porque a ABM é quase 1 a 1, né? Você vai ali 1 a 1 mandar uma mensagem. Então eu vou fazer uma automação. Então bora produzir conteúdo para pegar mais dados dessa galera, bora trazer mais dados para dentro para conseguir personalizar o máximo que você conseguir. Você consegue descobrir o segmento dessa pessoa para automatizar? Mandar um e-mail falando do segmento específico, não da vida dela, daquela empresa específica. Dá também. Outra coisa, não é sobre você, tá? É meio sincerão, mas é isso. Não é sobre você. Essa é uma grande mudança do 4.0, que é esqueça de você, esqueça do seu produto um pouco. Pensa na pessoa, olha a pessoa, aprenda a ouvir. Os vendedores já devem estar cansados de ouvir isso. O vendedor tem que saber ouvir. Para fazer social selling é a mesma coisa, marketing tem que lembrar disso também. Não basta só o vendedor aprender a ouvir. Né? E aí, eu trago a técnica do Golden Circle, que não é minha, mas eu trouxe uma metodologia, acho que eu posso chamar de metodologia, que foi feita pelo Simon Sinek. Quem conhece o Golden Circle? Já está bem pulverizado agora, né? Só que eu trouxe isso para produzir conteúdo de social selling 4.0. Que loucura é essa? Pensa assim, isso não é uma coisa que ele fez, né? Ele estudou, a maioria já sabe aqui, não vou falar muito, ele estudou os grandes comunicadores e entendeu uma regra, uma forma em comum de comunicar deles. Como eles vendiam os produtos deles, como eles falavam com as pessoas, como eles engajavam o próprio público interno, né? Os funcionários. E aí eu tinha uns desenhos meus que eu comecei a entender de copy, o que podia funcionar na rede social. E eu olhei isso e falei, cara, isso resume tudo que eu estava pensando. É isso. O que é? Toda vez que você vai fazer um conteúdo, você começa pela dor. Inbound fala muito disso também. Então, se você for até fazer um conteúdo de fundo de funil, não começa falando do produto, começa pela dor. Então, foi aquele exemplo do e-mail que eu mostrei. Você conecta, você fala da pessoa, você fala de novo da pessoa, e aí sim você fala como, que foi o case que a gente trouxe. Olha, como, tem um case aqui. E por último o quê? Eu tenho uma solução. Lá no final. Os grandes líderes mundiais usam essa comunicação. Por que a gente não vai usar? Isso está no livro também, bem explicado cada etapa, como usar, cada uma representa no copy, social selling. Mas aqui eu deixo para criar essa curiosidade de vocês, porque tem pouco tempo. Mas é um ponto importantíssimo que mudou a minha forma de ver conteúdo para social selling. Aprenda a contar histórias, estamos cansados de ouvir isso, mas é verdade. E abrir conversas. Abrir conversas é muito importante. Não basta ser um storytelling.
Gente, até rolou umas polêmicas no LinkedIn de que ninguém aguenta mais os storytelling do LinkedIn. Vocês estão ligados nisso ou sou eu? É real? Alguém mais? Várias cabeças assim. Porque as pessoas descobriram que storytelling funciona. E aí, assim, não aguento mais. Um dia eu fui lá, não sei o quê. Eles falam, pô, mas essa história não serve pra nada. Assim, não basta ser storyteller se essa história realmente não engata com a necessidade do consumidor, se essa história não tem relação com uma dor que ele tem. Então, nem conta a história, na boa, ninguém quer ouvir. Vamos ser sinceros, a gente não quer saber. Então, não se apegam, tá? Não se apeguem ao LinkedIn, essas coisas que vocês veem às vezes. Pô, olha só o que os caras postam. Não sei o quê. Se apega a você. Cada um tem gente fazendo coisa que não faz nada, sentido nenhum lá. Mas se você fizer direitinho, você vai ter resultado. Tá? E conversas, ó. Um exemplo aqui do Marcos, que eu gosto desse post dele. Você repara que no começo ele cria uma conexão e mostra uma personalização, uma humanização dele. E no final tem uma pergunta, né? Quem passou por isso? Não quer dizer, abre um parênteses, ó, caixa alta. Você não precisa fazer uma pergunta sempre no final de um post, tá? Mas veja se o seu conteúdo está dizendo, olha como eu sou bom, olha como eu sei da informação, olha que história legal. Ou se o seu conteúdo está falando, gente, vamos pensar aqui, olha só o que aconteceu comigo. Eu fiz isso, o que você fez sobre isso? Olha só, será que outras pessoas fazem diferença? Perceba se o seu conteúdo está abrindo a conversa. Pois nós, seres humanos aqui da Era 4.0, queremos participar, queremos ter voz, queremos falar. Então, quando você faz um post que não abre a conversa, ele não gera engajamento. Isso serve para um monte de coisa, não é só social selling, não. Esse é do Ricardo Dal Bosco, que foi mentorado meu também por um bom tempo. A gente mentorou todos os líderes da empresa dele. Ele atuava, hoje ele está com mais seguidor que eu no LinkedIn. Acontece. E ele é muito assim, ele faz todo dia, eu não tenho essa regra, assim, não sou tão fiel quanto ele para postagem, mas era o objetivo dele, ele tinha que fazer, né? Quanto mais, melhor, e de qualidade. E ele também, ó, no final ele pergunta, concorda? Isso eu falava para ele, eu falei, Ricardo, não usa concorda em todos os posts, senão vai ficar batido, tem que esse post fazer sentido. Então isso aqui é só para vocês lembrarem que é legal fazer essa abertura de conversa. Comecem a perceber isso no conteúdo. Nem sempre eu consigo fazer isso, então não se cobrem. Mas lembrem de fazer reflexão. Ah, esse não engajou, deixa eu ver de novo. Ah, ficou muito assim. Então você começa a treinar. É treino, gente. Ficou muito ruim, nem a minha mãe curtiu. Delete. Bom, não tem outro, é fácil. Sem frescura. Eu gosto muito dessa frase. As pessoas não compram bens e serviços. Elas compram relacionamentos, histórias e encanto. É sobre isso, tá? Essa era que a gente está vivendo. E por isso que eu e o Marcos, quando a gente foi escrever o livro, a gente falou, a gente não vai chamar isso de social selling, porque já tem outros livros de social selling no mercado. A gente vai falar de um outro social selling, o social selling 4.0, onde é uma era da humanização. E isso tem que refletir na nossa estratégia de marketing e vendas. E eu quero convidar vocês para fazer uma última reflexão aqui sobre vender. Eu falei lá no começo, lembra? Vamos vender sem vender. Como faz isso? Vender sem vender é você olhar para o outro antes de pensar em você. É até filosófico, é até uma coisa linda de se falar, né? Parece que é uma palestra de vendas, mas é real. Eu gosto dessa brincadeira aqui. Eu convido vocês para vender menos nas redes sociais e ser mais. Obrigada, gente. QR Code aqui para concorrer a uma camiseta da Mega Experiência, o livro novo do Marcos Miros, esse eu não escrevi com ele, não é minha especialidade, mas está bombando e ele doou o livro para eu poder sortear com quem estivesse aqui. E o livro de social selling, então 3 pessoas daqui podem ganhar. Isso aqui eu vou mandar mensagem para os sorteados até o final do dia. Beleza? Obrigada, gente. Estarei ali do lado para tirar dúvidas de vocês. Beijos.